Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos colocar de pé, vamos orar nesse instante para darmos início ao nosso culto. Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela chuva que cai. Senhor, que nessa noite, Pai, sejamos ministrados pela Tua Palavra. Que o Senhor venha, Pai, abrir os olhos dos nossos corações, Pai, para podermos não somente conhecer, Pai, mas viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Que sejamos, Pai, adoradores, o qual o Senhor busca encontrar, e receba, Pai, o nosso culto que prestamos a Ti nessa noite. No nome de Jesus. Amém.
esteja com cada um de vocês. E que possamos vê-lo pela fé, que possamos perceber a sua presença, sendo sensíveis à sua presença, ao Espírito de Deus que conosco está. Que a nossa fé em Jesus seja firme e inabalável. Nós vamos proceder aqui à leitura da palavra do nosso Deus, que se encontra em Mateus capítulo 6. Nós leremos do verso 5 até o verso 15. Jesus, ele nos fala da oração como instrumento de comunhão com Deus, de nossa intimidade com o Pai Celestial. E ele diz como devemos orar e como não devemos orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos continuar adorando o nosso Deus, que é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Jesus, pastor amado, contemplados aqui, concede que sejamos um povo só em ti, intrigas e contendas queremos evitar, e nós nos desejamos teu culto celebrar, pois sendo resgatado por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão.
possamos ser unidos e que através da nossa união o mundo possa reconhecer que somos de Cristo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa asta pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que essa asta pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, que um dia contra a glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa asta pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que essa asta pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, que um dia contra a glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que essa asta pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que essa asta pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, que um dia contra a glória vale mais que mil. Quero ser como criança, te amar pelo que é,
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente, deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, com seus braços de amor. Abraça-me, 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 com seus braços de amor. Senhor, nós entregamos, Pai, a nossa vida no teu altar. Que o nosso anseio, Pai, o nosso desejo seja sempre estar na tua casa, de poder desfrutar, Pai, da tua presença, Senhor. Que nessa noite, Pai, nós possamos ter a consciência de que não somos nada sem o Senhor e que precisamos desenvolver um relacionamento íntimo. Precisamos, Pai, do teu toque, do teu abraço, do teu amor, e que o Senhor, Pai, venha ao nosso encontro e que saiamos daqui, Pai, convictos de que somos do Senhor e que o Senhor, Pai, venha operar em nós, Pai, a obra do Senhor que é boa, que é perfeita e agradável. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu chamo as crianças para podermos orar. Então vamos orar com as crianças e elas irão falar um pouquinho contigo. Oremos. Pai eterno, obrigado pela vida destas crianças. Obrigado porque o Senhor as trouxe ao templo para essa adoração ao Senhor. Que o Senhor fale aos seus corações, que o Espírito Santo as ilumine para que possam compreender a tua palavra, que elas cresçam em sabedoria, graça e também estatura como Jesus. E assim, meu Deus, o Senhor os conduza na compreensão e na aceitação de Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Abençoa o culto infantil. Abençoa também a tua palavra que será entregue aqui nesta noite. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém.
O texto lido de Mateus, capítulo 6, de 5 ao 15, Jesus nos dá orientações de como se deve orar e de como não se deve orar. Como deve ser nossa oração? Ela deve ser nossa intimidade com Deus, nossa comunhão com o Pai Celestial. E ele nos ensina então que nossa oração, ela deve ser direcionada num relacionamento direto com o Pai Celestial. Nós não devemos ter a presunção de orar para que as pessoas vejam o quanto somos espirituais, ou santos, justos, e como levamos a sério a nossa vida religiosa. Essa não deve ser a motivação de orarmos. A motivação de orarmos tem tudo a ver com tudo da nossa vida. Em primeiro lugar, nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. E em segundo lugar, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar a santidade dEle, a soberania dEle. Vamos também ser gratos a Ele por todo o seu cuidado para conosco. Vamos também pedir a Ele o sustento da nossa vida, suplicando pelo pão nosso de cada dia. Vamos ajustar nosso relacionamento com Deus, porque necessitamos de santidade, pedindo perdão dos nossos pecados. Vamos alinhar nossas vidas com o nosso próximo, porque também vamos necessitar de liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. E aí é que entra uma questão. Até então nós podemos ver que existem dois pecados que não têm perdão, né? O primeiro pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém atribui ao Espírito Santo uma obra que é de Satanás. Ou então atribui ao Espírito Santo uma obra divina como se ela fosse de Satanás. Então, rejeitar a graça de Deus, rejeitar a verdade do Evangelho e manter-se totalmente avesso ao Espírito Santo de Deus. Isso é uma blasfêmia contra ele. E o outro pecado que não tem perdão aqui é não perdoar o seu devedor, né? O que Jesus está dizendo: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes, vocês também não serão perdoados. Então, nós concluímos que uma pessoa que recebeu a Cristo como Salvador e Senhor e tem uma nova vida com Cristo, ela é capaz também de liberar perdão, porque ela mesma foi perdoada por Cristo. E a recomendação divina é essa, que devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Não pode haver, irmãos, comunhão ou intimidade com Deus sem uma vida harmonizada com Ele e sem uma vida também de harmonia com o nosso próximo. Então, sempre no que depender de nós, tenhamos paz com Deus. Não é dependendo do outro, não. No que depender de nós, vamos ter paz com os outros. Mas, sobretudo, o nosso poder e a nossa capacidade de viver uma vida de perdão e de comunhão é Cristo na nossa vida. Ninguém é capaz de viver o propósito de Deus sem a presença de Deus na sua vida. Ninguém é capaz de viver o propósito de Deus sem o Evangelho na sua vida, sem Cristo a governar a sua vida.
Então, a oração é nossa comunhão com Deus, é intimidade com o Pai Celestial. Eu pergunto, você gosta de conversar com Deus? Certamente que todos poderiam dizer, sim, gostamos de conversar com Deus, ou seja, gostamos de orar. Então, quanto tempo você gasta em conversa com Deus? Quanto tempo você tem dedicado a orar, a conversar com Deus? As pessoas que querem se mostrar, né, como Jesus falou, né, os fariseus, em destaque, eles gostavam muito de orar em pé, nas praças para serem vistos, ou nos principais lugares, nas sinagogas, e eles queriam o louvor dos homens, reconhecimento deles. Eles queriam impressionar as pessoas com a sua religião. Então, para esse tipo de situação, se não houver público, não há oração também, né? E Jesus está mostrando exatamente o contrário. Você que tem a Deus como seu Pai Celestial e teme a Ele, ou seja, respeita, você vai buscar uma comunhão íntima com Ele, muito pessoal, sem ter que aparecer para os outros. É claro que tudo isso tem nada a ver quando no culto alguém é convidado a orar em voz alta. Isso é uma coisa muito normal e natural. Quando indicamos, irmão fulano, irmã fulana, ore por favor, ela vai se levantar, vai orar, e todos vão estar acompanhando essa oração, concordando com as palavras que são ditas, dizendo amém, ou se é motivo de louvor e de adoração, um aleluia, ou glória a Deus, né? E assim por diante, até que ela, em nome de Jesus, amém, todos também amém. Então, não é uma situação de querer aparecer ou se mostrar, mas é um convite para que ore em voz alta por todos, e todos fazendo da tua oração a sua oração. Mas, em geral, quem tem a necessidade de se exibir, se não há público, então não há oração. Porque não há quem possa ver e elogiar. Será que existem pessoas assim ainda hoje, como foram os fariseus? Possivelmente que sim, mas nós devemos ter o devido cuidado de orar na intimidade com o nosso Pai Celestial. O que Jesus disse? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então é uma comunhão de intimidade pessoal. E Deus nos tem dado este privilégio. O privilégio de falar diretamente com Ele e numa condição muito especial, a condição de filhos dele. E como podemos saber que somos filhos de Deus? Porque temos Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. A palavra de Deus diz que todos quantos receberam Cristo, os que creram nele, em seu nome, ou receberam, também receberam de Cristo o direito de ser filhos de Deus, como ele é. Então, com Jesus Cristo em nossa vida, nós também, juntamente com Jesus, somos herdeiros de Deus e herdeiros juntamente com Cristo de todas as coisas. Com o privilégio de invocar o nosso Pai Celestial como Pai e poder falar com Ele. Em tudo, colocar diante dele os nossos pedidos e em tudo sermos também agradecidos pelos seus cuidados e em tudo podermos louvá-lo e bendizê-lo.
porque Ele é a razão do nosso viver, o fundamento e a razão da nossa vida. Então, orar é um privilégio que Deus nos deu. Conversar com Deus é poder orar, é falar com Deus, é poder andar com Deus e estar na presença de Deus. E como é isso? Jesus disse que isto é espiritual, é em espírito e em verdade. O nosso espírito buscando a presença de Deus em comunhão com Deus. E assim, tanto o nosso corpo como o nosso espírito glorificando a Deus, porque somos de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele nos salvou. Nos salvou quando? Quando cremos nele, quando o recebemos como Salvador e Senhor. Porque Ele nos foi revelado pelo Espírito Santo, na Palavra de Deus, no Evangelho, como o Filho de Deus que veio para nos buscar e salvar. E agora, com Jesus, temos essa intimidade com o Pai Celestial. Então, irmãos, precisamos gostar mesmo de falar com Deus. E não é apenas uma questão de gosto, não, é uma questão de necessidade. Porque se não tivermos comunhão com Deus, a nossa vida será a mais solitária, mesmo vivendo entre pessoas. Porque a solidão maior não é a solidão da ausência de pessoas à nossa volta. A solidão maior é a espiritual, a falta de comunhão com Deus, a ausência da presença de Deus. Por isso, uma pessoa pode ter tudo o que ela desejar e poder conquistar tudo isso na vida aqui na terra, mas se ela não tiver Cristo, ela é a mais solitária de todas as pessoas. Porque os seus anseios espirituais não podem ser satisfeitos senão por Deus. E ninguém pode ter comunhão ou intimidade com Deus se não for por meio de Cristo. E é por isso que toda oração nós devemos direcionar ao Pai Celestial em nome de Jesus. E sempre quando terminamos a nossa oração, nós dizemos em nome de Jesus. Porque, como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, falando sobre oração, a gente vê Jesus orando já nos momentos finais da sua vida terrena, e ele está diante da situação de prisão e da situação de julgamento e condenação de morte. Então os evangelhos mostram Jesus orando com seus discípulos. Eles chamam os seus discípulos, vamos orar, e vai com eles para o Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. E ali então Jesus ainda seleciona os 3 mais íntimos que ele tem, dentre os 12, Pedro, João, Tiago, e os leva à parte para orar com ele. E ali Jesus, ele começa a sentir pavor, angústia, e não é da morte, nem da dor, mas é por causa do nosso pecado, irmãos. E ele então diz ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? O sofrimento? A dor? A morte? Não. Era o cálice do pecado de todos nós. Aquele que não cometeu pecado, aquele que não tinha pecado nenhum, agora ele seria atingido pelos nossos pecados. E sendo ele Deus,
A palavra de Deus mostra o seguinte, que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o pecado. E Ele agora tem que receber nele todo o nosso pecado. Conforme diz Isaías 53, né? Ele foi moído, Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Foi ferido por causa dos nossos pecados. Então, a angústia, a tristeza, de tal forma que suou gotas de sangue, era o fato de que Ele receberia todo o pecado de nós todos. Aliás, todos nós que cremos nele, porque aquele que não crê continua no pecado e vai morrer no pecado e vai ficar condenado por causa do pecado. Mas aquele que crê recebe perdão e o esquecimento da parte de Deus de todos os pecados, pois foram perdoados. Então, Jesus, Ele quer fazer a vontade do Pai. E Ele vai fazer a vontade do Pai. Depois Ele ora, Pai, se for possível, se não for possível, seja feita a tua vontade. Olha como Jesus nos ensinou a orar. Quando vocês orarem, vocês vão falar assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade. Então, Jesus está dizendo, orem, dirijam a vossa atenção, dirijam as vossas palavras ao Pai dos céus, reconhecendo que Ele é santo, pedindo que o reino de Deus venha. Preste atenção em relação ao reino de Deus. Ele já veio através de Jesus pela salvação, mas o reino de Deus ainda não veio na sua glória. Ele veio na sua implantação no coração do crente, do que creu, do que recebeu a Cristo e que foi transformado ou recebeu o direito de servir de Deus. Mas ele ainda não veio em sua glória. E quando nós clamamos, venha ao teu reino, nós estamos pedindo que Jesus volte, que o Senhor estabeleça a vida celestial com o seu povo. E que o seu povo receba a mesma glória com Jesus, a glória que o Senhor tem preparada para a vida eterna. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando a pedir que o reino dos céus venha e que a vontade de Deus seja feita do mesmo jeito que é feita no céu, seja feita também aqui na terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus, eu quero que a sua vontade da minha vida se realize tanto quanto ela se realiza no céu. Santo seja o seu nome, em cima dos céus, aqui embaixo na terra, na minha vida e na vida de todos os crentes. Pelo teu reino que nós pedimos que ele venha em glória. Então, irmãos, é um relacionamento muito íntimo e pessoal que nós temos com Deus. Mas enquanto estamos aqui na terra, precisamos do pão nosso de cada dia, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Nós não estamos preocupados com amanhã. E quando chegar amanhã, será o nosso hoje. E mais uma vez nós vamos pedir, Pai nosso, dá-nos o pão nosso de hoje. E assim Deus vai estar sempre cuidando de nós. E aí vem a questão de estar harmonizado com Deus, porque pedimos para Ele que perdoe os nossos pecados. Mas, por outro lado, nós estamos pedindo perdão dos nossos pecados, porque também já perdoamos os nossos devedores. Notem, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você tem realmente perdoado aquele que te ofendeu?
Ou você continua com mágoa, com rancor, ressentimento e ódio no seu coração? Você pode dizer, pastor, eu não tenho nada disso, só não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Você sabe o que você vai fazer com isso? Você matou essa pessoa do seu coração. Você não ama mais essa pessoa e você matou essa pessoa no seu coração. No que depender de você, você precisa ter paz e ser bênção. Então, você tem perdoado. Então, quando você pede perdão, Jesus está dizendo, o Pai do céu perdoará os pecados de vocês. Você não tem perdoado, além de estar mentindo para Deus, né? Perdoa-me, porque eu tenho perdoado, eu não tenho perdoado coisa nenhuma, né? Está mentindo. Você está totalmente aborrecendo a Deus com uma oração indevida. Não há intimidade, não há relacionamento. Por quê? Porque você está em desarmonia com a vontade de Deus. O fato de não sermos perfeitos não significa que não vamos manter nossa vida em santidade ou justa. Mais necessidade ainda temos de nos manter santos e justos. Mas como eu posso me manter santo e justo através de Jesus Cristo? Ele é a minha vida, Ele é a minha justiça, Ele é a minha santidade. Se alguém está em Cristo, não é apenas uma nova criatura, mas permanece e vive como nova criatura. Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas Jesus ainda falou outra coisa. Você entra lá no seu quarto, ou seja, você vai procurar o seu local a sós com Deus, né? Não precisa ser necessariamente o seu quarto de dormir, pode ser um lugar retirado, como Jesus muitas vezes ele foi ao monte orar. Não quer dizer que o monte aí seja o lugar mais santo, mas era o lugar mais propício no sentido de isolamento e de intimidade que ele podia ter com o Pai. Então, aonde, quando, como você pode encontrar um lugar a sós com Deus? Esse vai ser o seu quarto. Ou esse vai ser o seu monte. Esse vai ser o seu lugar secreto com Deus. Mas quando chegar ali, entre você e Deus, Jesus diz, olha, não fique usando de repetições inúteis. Então, não é um mantra. A oração não é um mantra que você vai repetir as mesmas palavras. Porque isso não é diálogo, isso não é relacionamento. Diálogo, relacionamento é você conversar de pessoa para pessoa. Você é filho de Deus conversando com o Pai Celestial. Você é filho de Deus conversando com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou com o Espírito Santo, que é Deus Consolador, presente permanentemente na sua vida e que te ensina, que te conduz, conforta, fortalece e te ajuda nas suas fraquezas e necessidades. Então, relacionamento é uma questão de um diálogo muito pessoal. E quanto tempo a gente pode fazer isso? Em quanto tempo a gente tem que gastar em oração? Existe um horário específico para orar? Bom, você pode escolher um horário em que você forme um hábito de, naquele momento, ser o seu momento a sós com Deus. Como Deus havia estabelecido que toda viração da tarde ele estaria em comunhão com Adão e Eva. Toda viração da tarde. Por volta do meio-dia, né, Deus estava lá conversando com eles, no primeiro casal. Você pode ter um horário definido para poder orar sim, mas a palavra de Deus nos ensina que podemos orar em todo o tempo. Como assim? A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, orai sem cessar.
Há uma outra passagem da Bíblia que diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações de graças, com gratidão. Em tudo. Não há nada que não possamos conversar com o Pai. Tudo. E Ele é um Pai de amor. O que Ele não quer é uma oração impessoal, algo repetitivo que não reflita relacionamento. Ele não quer isso. Ele quer ouvir você. Ele quer ter você em sua presença. E uma coisa assim, fantástica é que Ele é um Deus onipresente, todo-poderoso, onisciente, Senhor de todos nós, os seus filhos, de forma que se todo mundo quisesse orar ao mesmo tempo, Ele é poderoso para estar pessoalmente com cada um. A nossa mente racional, limitada, não é capaz de compreender como isso se faz. Mas nós sabemos que Ele pode estar pessoalmente, porque é Deus onipresente com cada um, se todos quisessem e estivessem orando ao mesmo tempo. E certamente muitos crentes têm orado no mesmo momento, seja aqui em Varginha ou qualquer outra cidade desse nosso grande Brasil, ou mesmo no nosso país ou em outro país. Alguém esteja orando neste momento. E Deus, o Todo-Poderoso Senhor, tem a devida condição de ouvir a cada um e de atender a cada um também. Bom, Jesus não foi atendido em relação ao cálice, ou seja, receber todo aquele pecado. Era possível desfazer o pecado sem ter que recebê-lo em si mesmo. Ele era o Cordeiro de Deus. Então, Ele recebeu todo o pecado em nosso lugar. Qual foi a maior dor? É receber todo aquele pecado e ao mesmo tempo ver o abandono do Pai. O Pai deu as costas, não pelo sofrimento do seu filho, mas por causa do pecado que está na sua vida. Nosso pecado, meu pecado, seu pecado. Algumas vezes Deus não vai poder responder o que eu estou pedindo, como eu quero, como você quer, porque a vontade dele é outra. Nós precisamos fazer como Jesus. Pai, se não for possível passar de mim esse cálice, seja feito conforme a tua vontade. Queremos que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Então, meus irmãos, nós oramos para conversar com Deus, não para sermos vistos pelas pessoas. Nosso objetivo é glorificar a Deus e não impressionar as pessoas sobre nossa espiritualidade. E nós não temos que fazer qualquer prodígio para que as pessoas vejam, olha como ela é espiritual, como ela tem comigo. Ou algumas práticas dos nossos dias que imitem práticas do passado, como o dia de Pentecostes, para poder dizer, olha como ele é espiritual. Não. O que eu preciso é de ter Jesus na minha vida como meu Salvador e Senhor. E com Jesus na condição de filho de Deus, você de filho ou de filha de Deus, poder falar diretamente com Deus. Estar na presença de Deus, andar com Deus, honrar e glorificar a Deus com a sua vida, ser um instrumento de Deus para que o reino dos céus seja visto através da sua vida. Ou seja, o reino dos céus, Jesus Cristo, seja visto por meio da sua vida, não você impressionar as pessoas, mas as pessoas possam ver as nossas vidas
e glorificar o nosso Pai que está nos céus, que é a luz gloriosa revelada por meio de nós, por nossas obras, nossas vidas. Então, quando nós oramos, nós devemos glorificar a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Também devemos demonstrar gratidão pelo cuidado de Deus, reconhecendo que Deus é quem nos dá a vida, Deus é quem nos dá o provimento para que sobrevivamos, e sendo então agradecidos e prontos a viver conforme a vontade de Deus, porque um dia no reino dos céus nós vamos viver plenamente a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, que um dia queremos viver plenamente no reino celestial, nós também devemos buscar e procurar vivê-la aqui na terra, como ela vai ser vivida nos céus. Vamos conseguir? Podemos ter muitas dificuldades ou lutas para fazer a vontade de Deus, mas é o que nós queremos, é o que nós procuraremos fazer, e nós seremos ajudados pelo Espírito Santo, e nós seremos abençoados pelo Pai Celestial, para que possamos conquistar o seu propósito para a nossa vida. E o propósito de Deus é também agora o nosso propósito na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos de ser gratos ao nosso Deus e demonstrar uma vida de santidade, sempre lutando contra o pecado, mas também tendo a disposição e capacidade de perdoar por meio de Cristo aqueles que são nossos devedores. Como Jesus nos manda, amar o inimigo, orar por aquele que nos persegue, não resistir ao mal, mas vencer o mal com o bem. Ou seja, dê uma resposta de santidade, dê uma resposta de amor, dê uma resposta de justiça por meio do testemunho de Cristo na sua vida, para que as pessoas possam ver que você não é uma pessoa carnal, mas é uma pessoa espiritual. Não é uma pessoa que age conforme este mundo, mas que age conforme o reino de Cristo, o seu governo sobre a sua vida. Então, nós temos um grande privilégio, que é o de orar, de falar com Deus, e sermos totalmente transparentes com Deus, mesmo porque Ele é tudo, né? E Ele sabe tudo, e Ele conhece cada um de nós, sabe todas as intenções do nosso coração, sabe que somos por dentro. Então, nós temos esse grande privilégio de poder falar com Deus em todo o tempo. E tudo o que está na nossa vida podemos compartilhar com Ele. E assim, claro, se você vê que o que vai fazer é inadequado, você já vai saber pelo Espírito Santo que não é o que você vai falar, não é como você vai se postar diante do Deus Santo. Você vai estar sempre de vestes brancas, ou seja, você vai estar sempre com uma vida pura, lavada, purificada ou branqueada no sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. E assim, em todo o tempo, meus irmãos, apesar de escolhermos um momento específico para ler a Bíblia e orar, mas em todo o tempo estar sempre em diálogo com Deus, porque Ele é o nosso companheiro, a nossa companhia de todo o tempo, por toda a eternidade. E eu creio que a maior necessidade humana, a minha e a sua necessidade maior, é a presença de Deus, porque pela presença de Deus todas as demais coisas nos serão acrescentadas conforme a necessidade que temos em nossa vida.
Como Paulo disse lá em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as vossas necessidades. Irmãos, vamos cultivar esse relacionamento com Deus. Você gosta de conversar com Deus? Você gosta de orar? Então, faça isso na sua vida devocional particular, mas faça isso junto com o seu cônjuge, ou faça isso junto com a sua família, faça isso junto com a igreja. Enquanto a igreja, todas as quartas-feiras, nós temos a nossa reunião de oração aqui, 19h30. As mulheres cristãs em ação, toda terça-feira, 15 horas. Temos também as mães, né, dos nossos adolescentes, o grupo Joquebed, né, WhatsApp. Vamos orar, vamos estar juntos. Na verdade, vamos ter intimidade com o nosso Pai. Porque tudo o que precisamos, tudo o que queremos fazer, tudo o que é o plano ou o propósito da nossa vida, irmãos, com a oração e com a ação de graças, será abençoado. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca ele encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Irmãos, irmãs, quantas oportunidades perdemos porque não levamos elas a Cristo em oração. Oh, que paz perdemos tanto porque não levamos tudo em oração. Vamos orar, porque nada acontece sem oração. Ou seja, nada acontece sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus. Nada acontece sem Jesus, porque tudo é pelo nome dele e pela vida dele. Que ele nos abençoe e que sejamos, então, benditos de Deus, como ele mesmo nos declara. Sejam bem-vindos, benditos do Senhor para possuir o reino que vos está preparado para a gente. Deus os abençoe, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e assim vamos encerrar a nossa reflexão. Pai eterno, nosso Deus de amor, Pai santo, Pai justo, que a sua vontade seja feita na nossa vida, assim como é feita nos céus, e que o Senhor nos conduza no viver íntimo do Senhor, para que em tudo a nossa vida seja abençoada, mas para que em tudo o Senhor seja glorificado por meio da nossa vida. Que o Senhor supra de cada um de nós as necessidades, principalmente, Pai, a necessidade de vida plena, vida abundante, que o Senhor já nos tem proporcionado em Cristo e que possamos, por meio de Cristo, viver esta vida plena, essa vida de abundância, para que sejamos parecidos com Jesus, para que possamos refletir a imagem e a semelhança do Senhor e para que sejamos participantes da sua natureza e sua glória. Ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas e que o Espírito Santo nos enche da sua plenitude, com todo o seu fruto: amor, alegria, paz, bondade, mansidão, fidelidade, todo o seu fruto, Pai, para que o teu reino e a sua justiça seja a prioridade de cada um de nós, mas a vida de cada um de nós, vivendo a vida de Cristo, vivendo pelo Espírito Santo, vivendo para o Senhor. Guarda-nos de todo o mal, não nos deixe cair em tentação, perdoa os nossos pecados, Pai,
ajudando-nos também e nos fazendo lembrar pelo Espírito Santo a necessidade que temos também de perdoar os nossos devedores. E que não haja em nenhum de nós nenhum desafeto no nosso coração, mas harmonia e paz pelo perdão. Perdão que liberamos aos nossos devedores, mas perdão que recebemos de Ti, por nossa vida santificada em Cristo. É no nome dele que eu oro, é no nome dele que eu glorifico a Ti, é no nome dele que entrego a Tua igreja, para que seja sempre bendito do Senhor. Amém.